Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós abordamos diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. E o tema de hoje é: um médium pode cobrar pelos seus serviços mediúnicos? É um tema muito interessante e que para muitas pessoas gera sempre muita polêmica, né? Principalmente para os médiuns que cobram por esse serviço, né? E procuram defender o seu ponto de vista. Mas enfim, esse é o tema que nós iremos abordar hoje. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o mesmo nas suas redes sociais, certo? Pois bem, a grande questão aqui, eu acho que para começar o nosso raciocínio, nosso diálogo, nossa exposição, nós precisamos separar assim, ó, o poder do dever. Poder e dever são duas coisas diferentes que podem, né, andar lado a lado, mas às vezes se desassociam, se separam, né? E bem distantes um dos outros. Do que eu estou falando? O poder está ligado ao nosso livre-arbítrio. Todas as pessoas têm uma coisa chamada livre-arbítrio, poder de escolha. Dependendo da situação em que a pessoa está inserida, ela tem mais poder de livre-arbítrio, mais poder de escolhas do que outras, mas a todos é dado o poder de escolher, né? O poder de escolher o que pensar e, consequentemente, o escolher como agir. Isto é um ponto. Este poder, ele basicamente é neutro, né? O que a pessoa vai fazer com este poder tem muito mais a ver com o seu nível evolutivo, o seu nível de consciência. E aí entram vários fatores, principalmente, e entre eles, né, os fatores intelecto-morais da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode matar? Pode. Tanto que tem pessoas que matam outras pessoas. Uma pessoa pode roubar? Pode. Tanto que existem pessoas que roubam outras pessoas. Agora, a questão é, uma pessoa deve matar? Não. Não devemos matar, né? Uma das leis divinas é não matarás. Uma pessoa deve roubar? Não, uma pessoa não deve roubar. Então, o que eu estou dizendo com isso? É que nem tudo aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. E é justamente esta divisão, né, o que vai fazer com que a gente escolha uma coisa ou outra é o nosso nível intelecto-moral, né? É o nosso nível evolutivo do ponto de vista espiritual. Pois bem, dito isso, agora vamos analisar a situação sob a ótica da doutrina espírita, com relação agora à mediunidade. Um médium deve, agora já mudei a pergunta, um médium deve cobrar pelos seus serviços mediúnicos? A doutrina espírita é muito objetiva e muito clara com relação a essa questão. Para isso, basta vocês estudarem, né, o livro dos médiuns. Por exemplo, lá essa questão é amplamente esclarecida. E a resposta é não. Um médium não deve cobrar pelos seus serviços mediúnicos. E por que o médium não deve cobrar? Por que a doutrina espírita diz isso? Porque a doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita, né, dessa filosofia fantástica, é justamente os ensinamentos de Jesus. E entre os ensinamentos de Jesus está, né, dai de graça o que gratuitamente recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. E a doutrina espírita, ela nos traz, ao longo de várias obras, a começar pelo livro dos médiuns, né? E depois por várias obras, principalmente do Chico Xavier, que trata muito a respeito do assunto mediunidade, a questão do não cobrar pelos serviços
mediúnicos. E por quê? Vamos entender agora o que é o médium, afinal, né? Qual é o papel do médium? O que faz um médium? Um médium, como o próprio nome diz, é um intermediário. Ele intermedia, ele está no meio entre o plano carnal, o plano físico, tá? E o mundo espiritual. O médium é um ser, um espírito encarnado, mas que ele é portador de uma faculdade chamada mediunidade. E a mediunidade é essa possibilidade de captar informações que estão no plano espiritual e trazê-las para o plano físico, né? Então, o médium, ele comunica as informações, ele comunica para as pessoas encarnadas aquilo que ele recebe do plano espiritual. Ele é este intermediário. E aí existem muitos tipos de mediunidade, né, meu amigo? Existem muitos tipos de mediunidade. Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre todos esses tipos de mediunidade, até porque eu tenho outros vídeos aqui no canal que abordam esses tipos de mediunidade. Mas, digamos assim, os tipos mais conhecidos do grande público de mediunidade são a psicografia, que é aquele médium capaz de captar uma mensagem dos espíritos e colocá-la no papel. Tem o médium de psicofonia, é aquele que empresta as suas cordas vocais aos espíritos, né? Então, os espíritos falam através daquele médium. Então, e a mediunidade de efeitos físicos. E dentre a mediunidade de efeitos físicos, talvez a mais conhecida seja a mediunidade de cura, tá? Que é bastante conhecida, né? Então, é quando um ou mais espíritos se utilizam da energia mediúnica de um médium, né? Para levar a energia da cura para os encarnados, para as outras pessoas. Então, como vocês podem ver, independente do tipo de mediunidade, o médium ele é o intermediário, ele não é a fonte da mensagem, né? Ele nem é o destino final da mensagem. O destino são os encarnados, são as pessoas, né? E ele não é a fonte, não é ele que produz aquela mensagem. E aqui eu estou falando dos médiuns autênticos, das pessoas que realmente têm mediunidade. Não estou falando de vigaristas, de picaretas, de charlatões, né? Ou de pessoas que vivem numa alucinação, na ilusão de que são médiuns, quando não são, né? Elas se auto-iludem de que são e não são. Estou falando daqueles médiuns verdadeiramente autênticos, que têm a mediunidade autêntica. Pois bem, sendo assim, vamos trazer aqui uma analogia bem simples. Imaginem, por exemplo, que você recebe uma correspondência. Quem traz a correspondência para você é o carteiro, né? Se veio pelo correio, é o carteiro. Quem emitiu essa correspondência é uma terceira pessoa. Então, o carteiro nessa situação é o médium, né? Você é o destino da correspondência, mas quem enviou esta correspondência são os espíritos, nessa analogia, nessa comparação que eu estou fazendo. Então, até aí, né? Como a gente pode perceber, o médium é só esse agente intermediário. Se ele é um intermediário, se a fonte dessas comunicações vem dos espíritos, que direito esse médium tem de cobrar pela sua mediunidade? Afinal de contas, imagine, vamos pegar o exemplo, né, de um médium de cura, tá? O médium que atua na área da cura, né? Então é aquele médium que vai lá, que ele vai dar passe, né? Que ele vai promover essa troca de energias, né? Com uma pessoa que está necessitando de uma energia fluídica, numa energia superior. Esse médium vai estar acompanhado de um ou mais espíritos, né? Mas quem traz a energia purificada são os espíritos. Essa energia purificada vão se mesclar com as energias do médium, que não são tão puras assim, mas vão se mesclar com a energia do médium e vão ser projetadas para a pessoa que necessita desta energia, né? Ou das pessoas que necessitam. Então, o mérito está nos espíritos. Por que o médium vai cobrar pela energia doada dos espíritos?
né? Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Né? Dai de graça que gratuitamente recebestes. Então, meus amigos, este é um dos motivos pelos quais o médium não deve cobrar, tá? Porque o benefício, né, o bem parte não dele, tá? Ele é um agente que ele está ali contribuindo, ele também ele fez a escolha de ajudar, né? Mas o benefício, a energia superior, o bem, vem do plano mais alto, vem dos espíritos, e acima dos espíritos está Deus. Tá? Então, o médium não tem direito de fazer essa cobrança. Este é um motivo. Agora eu vou dar o segundo motivo. Por que que o médium ele não deve cobrar? Tá? E aí principalmente os médiums que são ligados à doutrina espírita, os médiums que em algum momento tiveram contato com os ensinamentos da doutrina espírita, os médiuns mais esclarecidos, eles vão entender ainda mais facilmente o que eu vou falar aqui. O que acontece? A grande maioria das pessoas que reencarnam neste planeta, trazendo a mediunidade, trazendo essa energia mediúnica junto com elas, para atuarem aqui como médiuns, a esmagadora maioria são de espíritos profundamente endividados com a lei de Deus. São espíritos reencarnados que já cometeram muitos e muitos erros no passado. E lá no plano espiritual, ainda antes de reencarnar, concordaram em reencarnar trazendo no seu campo mental, no seu perispírito, a possibilidade de serem médiuns. Para quê? Para saldarem boa parte das suas dívidas para com a lei de Deus, para corrigirem os equívocos do passado, praticando o bem. E uma das ferramentas para esses seres praticarem o bem, a caridade, é a mediunidade. Não é o único meio, mas é uma das ferramentas que esses seres trouxeram ao reencarnar. É a mediunidade ancorada na caridade, e onde há caridade não há cobrança. Nenhum espírito superior solicita, pede que o médium cobre por esse tipo de serviço. E vocês não vão ver nenhum médium espírita, verdadeiramente espírita, atuando dentro ou fora de um centro espírita, cobrando por qualquer tipo de serviço mediúnico. O médium que ainda, tendo esse conhecimento, tendo esse esclarecimento, está cobrando pelo seu serviço, ele está se corrompendo, né? Ele está profanando algo que é sagrado e irá, mais cedo ou mais tarde, responder por esse tipo de atitude. Eu espero que esse vídeo tenha trazido algum ou muitos esclarecimentos para vocês. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, eu vou procurar responder na medida do possível. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like. E se puderem, inscrevam-se no nosso canal, é totalmente de graça e ajuda a esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.